Então, gente, vamos lá. Começar pelo check-in. Como é que eu estou chegando aqui? Bem, estou chegando variando entre os 110 e os 220. Estou muito emocionado por começar uma dinâmica que, por Rerê, né? Esses 3 anos, o Rerê indo para o quarto ano, é um momento importante, significativo. Chega a ser um marco cocriativo, né? Na trajetória de cocriação do Rerê. Então, eu estou chegando muito feliz. O dia foi, da hora que eu acordei, da hora que nos conectamos, ele foi bastante intenso, né? Do início ao fim, literalmente. Dito isso, vou passar para a Marina fazer o check-in dela, dizer como é que foi seu dia, como é que você está chegando. Boa noite, querida. Fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Bom, como já foi falado, meu nome é Marina. Hoje de manhã eu já tive que ir no cartório, resolver algumas pendências. Voltei, fiz parte do meu TCC, do projeto, que eu preciso apresentar agora no final do ano. E limpei o quarto, lavei o cabelo e cheguei aqui animada, apesar de eu não poder ficar até o final, eu vou ter que sair daqui um pouquinho, mas estou muito animada por fazer parte do projeto. Aí, Marina, você passa para quem você quiser. Você pode passar para o Braz, para a Rosângela, para o Catito ou para o Giuseppe, para eles fazerem o check-in deles também. Ah, tá. Vou passar pro Catito, então. Catito, vê se rola agora. Você conseguir falar. Tá sem som, É, Catito. a gente não está conseguindo te escutar, querido. Faz seu check-in, então, no chat e a gente passa. Vamos botar aí para Braz. Vai lá, Braz. Faz seu check-in. Boa noite. Como de costume, chegamos bem, né? Porque não adianta a gente trazer só os desafios, não. Mas eles existem. Mas assim, eu chego tranquilo, chego bacana, chego de uma reunião bastante importante com o presidente da Associação do Piaquilombo. E o dia foi bacana. Consegui falar com eles a respeito da, da reunião de hoje, fiz o convite, não sei se eles vão conseguir estar conosco, mas e assim, expectativa mil, inclusive eles bastante entusiasmados com a possibilidade, né? O Amorim terminou de assinar os contratos, me mandou uma cópia do material aqui já, depois a gente já tem o material pronto. É isso, e desse modo eu estou aqui, para quem não me conhece, no Lago do Manso, Chapada dos Guimarães, e de pronto eu passo então a palavra para Rosângela Barbosa. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Braz. Boa noite a De todos. nada. Peço desculpa aí pela imagem da câmera no notebook, não está muito boa. Eu chego. Acho que um pouco assim, misto de ansiedade com curiosidade, né? De ver como é que vai ser. É isso. Eu já estou um pouco lá na frente, querendo saber como vai ser, como vai andar isso. Chego um pouco acelerada nesse sentido, né? Mas chego bem, chego aqui na expectativa também. Estou bem satisfeita também de estar aqui, bem feliz. Eu passo, acho que para o Vini, né? Hoje todos já foram? Não, falta ainda Para quem? o Giuseppe
Então passo para o Giuseppe. Bem, boa noite a todos. Eu chego com esperança de pessoalmente estar com o William amanhã lá em Bom Sucesso. Não sei se a Rosângela vai também, mas eu estou um pouco preocupado porque eu já estive na Uniswan e lá tem muita sala de aula, tem seguranças lá que não deixam a gente entrar se não for aluno. Eu espero que dê tudo certo amanhã. E ainda estou um pouquinho preocupado que eu não terminei de apresentar um projeto aí para a Oncoguia. Está faltando fazer uma planilha, encontrar alguns orçamentos ainda. Mas vou, enquanto assisto a reunião, terminando a planilha aqui. Dá para fazer as duas coisas. A vantagem de participar virtualmente é que fica mais fácil, né, de fazer um time sharing aqui. Fazer um multitask, se fosse um multicore, né? Duas CPUs, uma na reunião e outra na planilha. Passo a palavra, então, para. Foi Marina. Pode voltar para mim. Para o Voltar para mim. Obrigado, José. José, querido, na dinâmica do RERE, esse protocolo cybercultural, recursos gerativos, a gente não faz reuniões. A gente faz syncaps, sincroniza nossos fluxos. A gente nunca vai ter aqui pautas ou nada. Então, aqui, só para você já se acostumar, a gente aqui faz sincronia dos nossos fluxos co-criativos. Tá bom, querido? E vou ler aqui a chegada do Catito. Chego bem, um pouco murcho, com a baixa qualidade da internet aqui onde estamos, mas é aquela. Celebramos o estar melhores que antes. Celebro o momento por aqui estarmos e por tudo de bom que tem que ser construído e desenvolvido. Animado. Bacana, querido. Já fizemos seu check-in. Bem, vamos lá, gente. Como está impossível compartilhar a tela, eu vou explicar, vou usar a minha capacidade didática para explicar para vocês. E eu vou pedir se alguém aqui gostaria de se candidatar a anotar as coisas que a gente for falando. Pode anotar, não precisa anotar, digamos assim, no chat aqui. Pode ser no chat também, mas pode ser no caderninho com folha, entendeu? Não importa. Então, quem é que se candidata a querer anotar? Porque a gente vai fazer a ignição. Eu vou explicar o que é a ignição, né, da piscininha. E na segunda-feira, a partir das 15 às 16h30, e também de noite, a partir das 20, nós vamos fazer a cocriação dessa piscininha, tá? Porque ela que vai sustentar a experiência do reggaeton. Então, eu queria saber daqui quem se candidata a anotar as coisas que a gente for tocando bola aqui, que vão fazer parte da ignição. Show, Catito? Então, manda ver, querido. Pode ser, como eu falei, né? No chat ou analogicamente aí, um caderno, um lapisinho, não tem problema não. Bem, vamos começar. Então, gente, essa piscina, que é o default, né, do protocolo, ou seja, é a piscina referencial do RERE como protocolo cybercultural, ela é baseada numa economia política milenar, ou seja, milhares de anos, e que vem do continente australiano, dos aborígenes australianos. Já há um tempo que foi mapeado que eles sempre foram, não são mais hoje, algumas etnias são, mas boa parte não é. Eles eram uma cultura nômade, ou seja, seminomádica. Eles passavam tempos em diferentes lugares do continente australiano, com diferentes acidentes geográficos,
com diferentes biomas, estabeleciam uma relação com a terra, com a natureza, e conseguiam tirar dessa relação com a terra tudo que eles precisavam para suportar, né, a sua própria tribo, a própria comunidade de pessoas que faziam parte de determinada etnia. Com o tempo, ninguém sabe historicamente, né, isso não está datado nem antropologicamente e nem arqueologicamente ainda, mas pela cultura da oralidade, né, já se sabe que uma determinada etnia, que não sabe bem qual foi, começou a deixar todo tipo de recurso que vocês possam imaginar, né, daquela determinada estação do ano, daquele determinado bioma, daquele determinado acidente geográfico ali. E como essas rotas de, de migração, né, nomádica, elas estavam encapsuladas, porque, para quem não sabe, o continente, né, australiano é uma gigantesca ilha do tamanho do Brasil, talvez até maior. Então ele está isolado, né, ali no Oceano Pacífico, né, tipo assim, ele fica mais no Pacífico do que, obviamente, no Atlântico, embora alguma coisa converse, né, mais ao leste. Então, as migrações seminomádicas, elas se davam no continente. E você vir a conhecer, né, o continente, quer dizer, uma tribo dessa podia passar a vida, vocês vão entender, podia passar a vida explorando o continente australiano. Tamanha. Porque uma coisa é você andar a pé, sozinho. Uma coisa é você andar com um coletivo de 100, 200, 250, 500, 800 mil pessoas, ou até mais. Né? Então você podia passar a vida fazendo essa exploração seminomádica por todo o continente. Mas determinados caminhos começaram a ficar marcados, que guardavam relação com as constelações de estrelas e com os acidentes geográficos. E não se sabe qual foi a etnia, ela deixou alguns recursos que estavam abundando, e uma outra etnia fez usufruto, ela fez um acesso. E ao longo, gente, não é de um ano, 10 anos, 100 anos, ao longo de milhares de anos, se convencionou, se gerou uma coordenação nessa cultura aborígene, de onde eles passassem, eles deixavam recursos para uma outra etnia que eles nem conheciam. Não é incrível isso? É uma coordenação de mútuo acesso de recurso sem que haja qualquer tipo de troca. Vocês percebem isso? Não é uma dinâmica de troca, muito menos de venda e compra de coisa. Não é fenomenal? Fala, Nossa, Marina. muito lindo. Muito lindo. É incrível. Vocês podem se Incrível. informar sobre isso. Um livro que eu vou escrever aqui, chamado Sand Talk, Papo de Areia. Acho que não tem tradução aqui no Brasil. É de um aborígene que é também acadêmico, chamado Tyson Yunkaporta. Yunkaporta. Tá aí, ó. Bem, então o que acontece? Quando este que vos fala tomou contato, não com Tyson propriamente, mas alguém que trabalhava com ele, né, que chegou junto numa outra iniciativa que eu faço parte, chamada Reimagining Wealth Initiative, uma iniciativa que existe desde o início da Covid, tá? Chamada Reimaginando Riqueza, iniciativa para se reimaginar riquezas, para a terceira década do século XXI. Todos ficaram encantados. Era uma coisa assim de você não imaginar que a nossa espécie, né, poderia fazer esse tipo de coordenação, né? E isso me encantou, não só a mim, mas outros co-inicializadores, né, do Rerê, lá em 2022, e nós usamos essa piscina, essa economia política e a piscina que ela gera como default, né, como a referência maior do protocolo.
Porque ela é uma economia política não monetarista, totalmente baseado em mútuo acesso de recursos. Pegaram? Então, essa que é a referência. Então, como é que a gente começou a matriciar ela ciberneticamente? Vocês conseguem imaginar, né? Fazendo todo tipo de encontro, todo tipo de evento, para todo tipo de necessidade. Então, desde 2022 para cá, Marina, nós já fizemos pelo menos mais de 70 experiências assim. Pelo menos. Assim, de cabeça que eu lembro. Com muitas, as mais diferentes pessoas, nos mais diferentes contextos aqui no Brasil. Né? Então, não é nenhuma novidade para quem já está ligado à cocriação do protocolo. Correto? Mas, claro, que para você que está chegando, para a Rosângela, que está aos poucos, né, se apropriando, o Giuseppe, que está chegando ainda, o Braz, que já está há um tempo, o Braz, inclusive, já está experimentando na prática, né, esse tipo de piscina, o Catito também. Então, vai ser muito legal você já ter esses relatos, né, já diferenciados das pessoas que já estão aqui, né, para te balizar. Né? Bem, o que nós fomos aprendendo com o tempo? Primeiro que nós não somos aborígenes australianos, embora sejam nossos ancestrais, de muitas formas também somos aborígenes australianos, né? Não estamos seminomádicos viajando pelo território continental da Austrália, né? Estamos sim explorando o espaço cibernético, né? O emergente espaço cibernético da Web3. Então o que acontece? A gente começou a criar formas dessa piscina ter aderência com as pessoas que estão chegando e com seus respectivos projetos. Até aí deu para pegar? Tranquilo, né? E a gente foi percebendo que para a piscina, de fato, ela existir, para a pessoa, o seu projeto, ou para o que você deseja rede sustentar, rede viabilizar, a gente precisa dar notabilidade do que nós estamos nos propondo a colocar a mão na massa. Até aí tudo bem? Aí o que nós fizemos? Nós dividimos isso em 3 dinâmicas, três etapas, 3 fases. A primeira fase é a ignição. Tá, vou escrever aqui. Ignição. Tá aí, ó. A segunda fase, desculpa, é a cocriação. A terceira é a dinaminização. Tá? Então, nós temos três etapas ou 3 fases para que essa piscina ganhe vida. O que a gente faz na ignição? Na ignição, a gente levanta quais são as demandas do que nós queremos ver acontecer. Nós também olhamos quais são as necessidades de quem está envolvido. Também olhamos, tá, as oportunidades. E, por fim, nós olhamos os desafios. Oportunidades e desafios. Legal? Até aí, tudo bem, galera? Deu para pegar? Tudo bem, Sim. deu para pegar. Isso, show. E aí acontece, a gente agora, para a gente conseguir mapear, né? Agora que o Catito vai entrar em campo, para a gente conseguir mapear literalmente, né, as demandas, necessidades, oportunidades, desafios, a gente precisa falar do que a gente deseja materializar, ou rede viabilizar, ou rede sustentar. No caso, é a primeira experiência de re-retom do protocolo. E o que é essa primeira experiência de re-retom do protocolo? Essa aqui é a pergunta.
ela é uma forma altamente diferenciada de fazer um hackathon. Por quê? Primeiro, porque não é competitivo. Segundo, porque não tem uma premiação em cripto ou fiat para ver quem consegue tirar primeiro, segundo, terceiro. Terceiro, que não está ligado especificamente a uma organização, uma instituição, né? Ou um blockchain, para você ter que desenvolver, trabalhar com a tecnologia dele. Legal? Quarto, é uma dinâmica altamente colaborativa. Isso significa dizer que ela é co-criativa por natureza. Ou seja, por mais que vão se formar times, e se não me engano, né, Marina? Já se formaram, estão para se formar, alguma coisa do gênero. Isso, é. Esses times, eles vão comprar os desafios, né? Necessidades, demandas, oportunidades daqueles projetos, né? Que, digamos assim, mais se espelharem, né? Mais fazerem brilhar os olhos. Mas não significa dizer que vão se isolar. A ideia toda é que você vai se dedicar àquele projeto ou àquele outro projeto. Os times vão poder pegar, tipo assim, parear, a gente chama de parear, né? Se espelhar e parear com os mais diferentes projetos. Mas a ideia é começar a criar entre esses times, junto com os projetos, diferentes tipos de inteligências coletivas. Pegaram? O que significa dizer? Todo mundo vai aprender com todo mundo, porque a gente vai criar um ambiente de livre aprendizagem, que é um dos paradigmas do RE. Ou seja, vai aprender com quem está empreendendo o projeto, vai aprender com quem está chegando para querer co-criar o projeto, vai aprender com que a solução que foi pensada, né, para o outro projeto, que de repente, quem sabe, ela pode ser espelhada, pareada, ela pode ser reproduzida de uma forma diferente que o outro projeto. Enfim, a gente vai criar uma dinâmica onde vai ter um fluxo interacional fortíssimo, porque todo mundo vai conversar com todo mundo. E eu não sei o quanto vocês percebem que o fenômeno da interação, o tipo da sociedade que nós nos tornamos, uma sociedade, né, monológica, não dialógica, uma sociedade altamente polarizada, onde todo mundo fica com seu megafone virando influencer no YouTube, no Instagram e no Twitter. Esse tipo de dinâmica que conversa com a nossa capacidade de nos agregar, né, como seres sociais, ela é, infelizmente, rara. Então, o RE preza muito criar esses ambientes, porque nós não sentimos esses ambientes existindo no nosso dia a dia. Né? Porque está todo mundo muito ego individualizado, muito polarizado com o outro, muito tomado por ideologias de 0, 1, esquerda, direita, seja lá o que for, e a gente não consegue dar sustentação à existência ao pacto societal, ao pacto de sociedade que somos. Né? E os algoritmos da Web 2 só pioram isso, porque eles competem por atenção. Então, quanto mais escândalo, melhor. Então, voltando. Então, o que acontece? Então, essa que vai ser a dinâmica que vai nos rastrear, uma dinâmica interativa, altamente empática, onde vão acontecer os mais diferentes espelhamentos e pareamentos. Sabe, Marina? De você com quem estiver no seu time, de você com um projeto, de você com a pessoa que está à frente do projeto. Se você estiver super ligado nisso, você vai perceber como é que esses espelhamentos e a vontade de parear vai ficar surgindo de forma permanente. Então, isso que já vai caracterizar, isso diferencia pra caramba de uma hackathon que já está institucional, né? Está convencionalizada aí fora, tradicional, vamos dizer assim. Então, deu para pegar até aí, gente? Tranquilinho? Tranquilo. Então tá. Então vamos lá. Quais seriam as
demandas do Reggaeton. Tá? Quais são as demandas? Vamos imaginar juntos aqui. Vocês podem começar agora se abrir para a gente poder trocar essa ideia juntos. Quais seriam as demandas? Primeiro, que ele vai ser essencialmente virtual. Correto? Ou seja, a gente vai precisar ter um ponto de contato, seja no Telegram, seja no WhatsApp. Pelo jeito vai ser no WhatsApp, porque é onde a maioria da galera está. Não é isso? Né? É onde a maioria da galera está. Olha aí, o nosso Catito já fazendo uma rata em tempo real. Uau! Uma corrida em tempo real. Show de bola, querido. Então, o que acontece? Melhor que há, hein? Então, o que acontece? A gente vai precisar, junto com a Alessandra e o Adalberto e o Nilo Sabarino, ver aonde esse ponto de contato vai ser. Possivelmente vai ser, imagino eu, no WhatsApp, porque a cultura de Telegram não é tão forte assim. Né? Então, essa já é uma demanda, correto? Essa já é uma demanda que a gente tem. Então, pode notar aí, Catito, um ponto de contato para que haja interação P2P, possivelmente no WhatsApp. Legal? Então, essa é uma demanda. Segunda demanda, os projetos que vão apresentar, eles precisam ter uma certa... a palavra não é conformidade, é mais uma certa forma de apresentar, um certo padrão de apresentar. Por quê? Porque se deixar a coisa muito solta, né? E cada um tem um jeito, né, de falar do seu projeto, a coisa pode ficar extremamente longa, pode se perder, né? E de repente nem todo mundo, né, consegue comunicar bem o que deseja comunicar. Então, eu imagino que desenvolver, né, um template, tá, um padrão de referência para que os projetos possam fazer as pessoas que estão à frente do projeto, né, como o Braz aqui da OCA, como o Catito, Terma Brasilis, como a Roda, do Projeto Elos, né, possam ter isso como referência, né, para poder apresentar, fazer o seu pitch, que já tem uma data marcada. Próxima quarta-feira, dia 22, a partir das 20 horas. Até aí já pegaram, galera? Isso já é mais uma demanda. Tá bom? A terceira demanda é entender que um momentinho só segurando. Entender que o que vocês vão apresentar para as meninas, os projetos, né? Na próxima quarta, dia 22, a partir das 20 horas, não é o plano de negócio, certo? Não é um manifesto. Claro, você vai poder falar um pouco dele. É uma coisa muito mais direta ao ponto, mais tangível. Então, vai ser importante, e eu estou me propondo a fazer isso, eu vou fazer isso com cada projeto, isso é uma demanda, tá? De fazer, quando a gente faz assim para encontrar o ouro, né? A pepita, ali no Rio, esqueci o nome, né? A gente fazer a decantação, vamos dizer assim, a decantação para entender qual é o tipo de artefato, né, que é mais importante desenvolver, ou que artefatos são mais importantes serem olhados. Esses artefatos podem ser ferramentas, esses artefatos podem ser, por exemplo, o projeto não tem uma landing page, esse pode ser um artefato.
né? O projeto não tem uma mídia social, isso pode ser um outro artefato. Ou seja, para além de eu explicar, né, quais são os desafios, demandas, necessidades, oportunidades, a gente deixar claro quais são os artefatos mais periclitantes, as coisas mais importantes a serem desenvolvidas. Correto? Então, eu vou estar mapeando com cada um dos projetos que artefatos são esses. Beleza? Então é isso. Então quando se trata de demandas, isso que eu estou enxergando como as mais significativas. Mas vamos passar para o Catito. Catito, não sei se você consegue falar, né? Porque tenta novamente aí. Não, ele estava perguntando em que horário, para ele anotar lá. Qual horário de quê? Semana que vem, na quarta-feira? 8 horas da noite. Dia 22. Tá? Beleza, José. Catito, que você quer falar se expressando aqui pelo, pelo chat? Bem, enquanto o Catito se expressa, vamos seguir aqui. Ah, era isso mesmo que o José personalizou. Ah, show de bola. Então vamos lá, galera. Vamos nessa. Até aí, tá claro, galera? Vamos feedback de todo mundo aí. Tem. Tá claro para a rua? O Brás tá claro? Ok. Para Para mim, Marina? Marina, tá claro? Alô, Marina? Tá com a gente? Opa. Oh, ficou, tá bom. Tá claro para você, José? só não ficou claro quem é que vai providenciar essas ferramentas Eu que mesmo. foram Eu identificadas. junto com cada um dos projetos. Ah, Eu vou fazer esse trabalho. é Tá? que eu estou fazendo uma associação com o desenvolvimento, por exemplo, de sistemas operacionais da linha Linux, né? É, a própria comunidade identifica lá bug que precisa ser corrigido e eu até hoje não entendo bem como que aparece a correção, né, voluntária. Eu acho que é algo bem parecido com essa alocação de recursos para onde a pessoa vai passando, né? Ela é, recebe coisas prontas, trabalha e ainda deixa coisas prontas, né? Seria isso? Não, não. Não é isso não, José. Depois eu explico para você melhor, querido. Vamos seguir aqui, porque a gente está com um tempo pequeno. Daqui a pouco a Marina vai ter que ir. Queria aproveitar bastante a presença dela aqui, que ela está representando, né, o Mulheres que Codam. É isso aí, é uma coisa mais tecnológica. E o próprio Catito pode dar um feedback bacana para você para isso. Mas vamos lá. Então, demanda, deu para entender? Então vamos lá. Agora vamos para necessidade. O que nós estamos entendendo por necessidade? Você está falando do reggaeton. Que necessidade a gente precisa enxergar que tipo de recursos, né, seria interessante estarem presentes na piscina, olhando para as necessidades do reggaeton. Quais são as necessidades do reggaeton? As necessidades do reggaeton são de, por exemplo, ter uma ferramenta como essa aqui, que é o People Spring, que é um perfil, né, no Zoom, que está indo para o 9º ano. Nós estamos fazendo, galera, para quem não sabe, a renovação para o 9º ano do People Spring. Quem quiser depois contribuir, fala comigo. Né? Estamos em meio a essa renovação. Então, essa ferramenta aqui de videoconferência, da conta Pro, do People Spring, vai estar disponível. Então, a necessidade de ter uma conta com um tempo limitado, onde a gente pode fazer de tudo um pouco, porque no Zoom você pode fazer, você sabe, né? A gente pode abrir salas dedicadas, pode fazer pesquisa, pode usar
um miro embutido, né, um whiteboard, a gente tem inúmeros recursos aqui. Então, ter uma ferramenta de videoconferência, onde a gente tem tempo para poder fazer as coisas, não estamos limitados por tempo, né, é importante, é uma necessidade importante. Ela já está disponível. Ou seja, porque o PeopleSpring, né, enquanto essas ferramentas de videoconferência para o Commons, para a rede, né, ligado ao espectro da regeneração, está disponível. Pegaram? Então, essa é uma necessidade. A outra necessidade seria qual? O tempo de vocês. Ou seja, vocês querem de fato fazer parte dessa jornada co-criativa? Querem de fato, né, usufruir das benesses dessa experiência? Então vocês precisam necessariamente encontrar o tempo, separar tempo, investir tempo para que vocês possam se fazer presentes. Então, o tempo das pessoas à frente, né, dos seus projetos é uma necessidade. Pegaram? Ou seja, para além do calendário que já foi criado, que já foi divulgado, vamos divulgar mais novamente, vocês estarem disponíveis para interagir com as meninas dos projetos, para trocar ideia, porque é uma dinâmica co-criativa, correto? Não são os projetos aqui e elas lá. Pelo contrário, é uma mistureba só. Ou seja, são os times se interessando por um projeto ou outro, né? Trocando ideia, começando a trocar ideia entre eles, e os times, Marina, trocando ideia entre vocês também, correto? Porque senão a gente não consegue gerar essas inteligências coletivas. Então, a necessidade também por parte das meninas e mulheres que codam também entenderem que querem ter uma experiência de retorno interessante, essa é uma necessidade. Separar um tempo, investir esse tempo, estar presente no ponto de contato, estar presente, né, nos grandes movimentos, né, quando fizer o pitch, por exemplo, né, semana que vem, quarta-feira, 22 horas, 22, às 20 horas, eu vou estar presente amanhã, o José também vai estar, enfim, estarem as pessoas lá, enfim. Ou seja, a responsabilização, a corresponsabilização, você se sentirem parte. Beleza? Isso também é uma necessidade. O tempo por parte das meninas do projeto Mulheres que Codam. Ok? Qual é a outra necessidade? Ter todo tipo de recurso para que elas possam, recurso do projeto, né? Recursos do projeto, ou recursos da pessoa que está ligada ao projeto, para que elas possam acessar esses recursos. Correto? O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que existe não sei quantos documentos que foram criados, correto? Para o seu projeto. Só que esses documentos só acessa se você liberar o acesso no Google Doc, é assim, para quem não sabe, né? Você tem que liberar o acesso, senão você não consegue ver o documento. Então, tipo assim, se você for disponibilizar como recurso a documentação do seu projeto ou qualquer coisa que foi ali, né, colocada, quando disponibilizar esse recurso, ele precisa estar disponível para ser acessado. Ou como documento para ser lido, ou como documento para ser editado, ou comentado. Correto? Então, é isso. É visualizar que os recursos são esses que vão facilitar a vida dos times das mulheres que codam. Correto? Que recursos são esses? Né? Não sei dizer. São vários. Mas os projetos têm que imaginar que recursos são esses, né? Até aí tudo bem, galera? Posso continuar? Alguma Sim. dúvida? Não. Tá tranquilo? Então, que recursos são esses? Qual é uma outra necessidade? A outra necessidade é que todos os... Quer dizer, tudo a gente registra no Rerê, né? A gente sempre grava tudo. Então, todo mundo vai ter acesso a tudo que vai ser feito via o Zoom PeopleSpring, né? Então,
também isso está devidamente disponível, né, ali no playlist que já foi criado no YouTube do Rerê, chamado Rerreton, no Latina Blockchain Hackathon 2025. Então, é uma necessidade de que esse conteúdo, os registros estejam disponíveis lá, para que as pessoas possam a todo momento acessá-los. Essa é uma necessidade também. Então, vamos botar como necessidade. Uma outra coisa, qual é a outra necessidade que a gente teria para sustentar o campo do Rerreton? Né? A gente, os recursos que vão estar disponíveis na piscina, sejam eles abundantes, empáticos ou condicionados, conversarem com uma série de facilitações. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos dizer que no que tange às mulheres que codam, por exemplo. De repente, há uma necessidade de acessar algum recurso cripto ou fiat para deslocamentos, correto? Para logística de deslocamento. Né? Que, pelo que a Alessandra me falou, e o Adalberto, e o Nilo, nem todas têm essa facilidade. Aí entra a questão, né, da empatia, que faz parte do ethos, né, do Rerê. Então, eu acredito que é uma necessidade que os projetos, ou as pessoas à frente de seus projetos, disponibilizem algum tipo de facilidade para a logística empática, P2P, né, para o deslocamento dessas meninas, do projeto. Tá? Isso não precisa ser necessariamente Fiat ou cripto. Pode ser carona, né? Pode ser algum cartão Rio, alguma coisa do gênero, enfim, que facilite. Então, isso é importante. Né? Porque isso demonstra que a dinâmica, embora o foco seja em cima, né, do que os projetos estão buscando materializar, tem uma reciprocidade. Entende o que eu estou falando? A reciprocidade é essa. Já que o projeto em si, né, ele depende muito, né, do voluntarismo das pessoas, ou depende muito de determinadas doações, de coisas que a própria Alessandra e o Adalberto vão conseguindo. É bacana os projetos chegarem juntos, disponibilizando facilitando diferentes coisas para que a experiência, né, das meninas e mulheres que codam seja mais suave nesse sentido. Deu para pegar isso aí, gente? Bacana? Então tá. Eu acho que em termos de necessidades, é isso. Vamos agora falar das oportunidades. Quais são as oportunidades que o Rerreton representa, tanto para os projetos, quanto para as meninas do projeto Mulheres que Codam? São várias. Primeiro, das meninas se identificarem tanto que querem fazer parte, literalmente, da cocriação dos projetos. Então, isso é uma oportunidade para os projetos. Isso é legal, né? Segundo, dos projetos começarem a fazer parte do próprio ecossistema do Itscripto educacional, junto com o Instituto Florescer Caldeira, ou seja, que estão por detrás desse projeto Mulheres que Codam. Isso pode significar que vão ter mais oportunidades de contato e de cocriação para frente. Correto? E como o Itscripto, né, tem o seu próprio fluxo de acesso a criptos, significa dizer também para esses projetos, né, que eles também vão ser considerados na hora que a Itscripto fizer esses movimentos para acessar recursos. Pegaram? Então, isso aí, para abrir os trabalhos em termos de oportunidade. Também é oportunidade, né? Tá bom, então. A Marina está falando, estou falando por aqui porque minha internet está oscilando. Vou me despedir de vocês porque preciso ir.
mas amanhã estarei lá no Suan. Então tá bom, querida, a gente agradece demais a sua presença, tá? Representando aí o Mulheres que Podem. Quer falar alguma coisa, Rô? Fique à vontade. Eu abri aqui só para dar um tchau para ela. Show de bola. Então, quiser, o Brás também quiser dar um tchau, Giuseppe, fica à vontade. Tchau, Marina. Até breve. Tchau, pessoal. Boa noite. Bem-vinda, bem-vinda. Valeu, Marina. Até Obrigada. amanhã. Se vê lá amanhã. Eu e o Giuseppe vamos Até. estar lá amanhã. Até amanhã. Valeu, Marina, querida. Obrigado. Nós agradece. Bem, galera, então, as oportunidades são muitas. Na verdade, a gente não vai conseguir mapear todas, né? Mas a grande oportunidade é que uma dinâmica interativa sempre gera campo de possibilidades, entendeu? Ela sempre gera diferentes tipos, campos de possibilidades na medida que a gente vai interagindo. Então, ter isso como mecanismo, né, para co-criar, para acessar diferentes tipos de recursos, é muito importante para a dinâmica dessa piscina. Esse tipo de piscina, né, que nós damos vida através de Herrera. Essa piscina comum de recursos compartilhados. Beleza? Então, são várias oportunidades. Eu acho que vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Tipo, você mapear tudo. Agora, quais são os desafios? Para a gente finalizar. Os desafios são as diferentes linguagens, formas de expressão de cada um. Os diferentes contextos, né, de atuação dos projetos. Ou seja, como tem uma diversidade bastante expressiva, a gente vai ter que trabalhar bem a questão da comunicação, né? Para que, quando você fizer o seu pitchzinho lá de 5, 7, 8 minutos, né, fique uma coisa realmente compreensível, assim, bastante compreensível, né, para as pessoas. Então, um dos desafios é encontrar uma forma de expressar, né, um propósito, né, proposta de valor, propósito, focando, né, qual é o artefato que é importante ser desenvolvido, né, numa uma linguagem simples, né, direto ao ponto. Então, esse é um desafio. Um outro desafio é fazer com que essa experiência do Reggaeton, né, ela realmente seja significativa para todos nós, né? Não só para os projetos, mas como para as meninas e mulheres que codam. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que não encarar essa dinâmica de uma forma, de um jeito, né, pro forma, como mais uma coisa aqui que eu estou me comprometendo, mas encarar isso sim como um marco criativo do próprio RE como protocolo, saber cultural. Entendeu? Então, quanto mais nos comprometermos, quanto mais a gente se sentir corresponsável para que a experiência seja uma experiência rica para todo mundo, mais significativo vai ser para todo mundo. Todo mundo está envolvido. E todo mundo vai sentir isso na carne, na pele, né, na alma, etc. Então é isso. Gente, tem outras coisas para falar de desafio? Tem. Tem várias coisas. A gente vai, ao longo da nossa experiência, a gente vai trocando uma ideia sobre isso. Mas, de uma forma geral, fizemos hoje a ignição. Tá? E a Tainá chegou justamente aos 45 do segundo tempo, mas não tem problema, porque eu sei que ela não estava podendo chegar antes. Mas fica tranquila, querida, que está tudo gravadinho, que tudo registrado e vai estar disponível, tá? Para você poder dar uma olhada depois, além da colheita que eu estou fazendo junto com o Catito aqui. Então vai estar tudo disponível, bacaninha. Então agora vamos fazer uma rodada de apreciação para tirar dúvidas, tá bom? E
e a gente parte para o check-out. Começando aí por você, Rosângela, querida. Fica à vontade. Olha, achei tudo muito interessante, bem disruptivo, né? Tudo bem, um modelo bem diferente do que a gente conhece, está acostumado, né? Do que a gente foi programado na sociedade. Mas eu estou achando tudo muito legal, estou super aberta, disposta a estar conhecendo, interagindo e experimentando novas possibilidades. É isso. Show de bola, querida. Muito bom. Aí você pode passar aí, no caso, acho que o José teve que sair, ou ele Passo, caiu. passo para o Catito. O Catito, ele não está conseguindo falar. Não tá? Então eu passo para o Brás. Vai lá, Braz. Oba, oba! Gratidão. Oh, eu estou gostando da dinâmica. Eu acho que ficou claro. Tenho dúvidas? Tenho em relação mesmo à própria estrutura, né? Como é que isso vai se. Mas isso é conversa para outro sim, que eu acho que são as minúcias mesmo do que vai ser feito, como vai ser feito, enfim. Mas isso provavelmente vai estar muito mais ao, ao encargo de quem está presente, né? Que vai ser para dos facilitadores, enfim. Mas, no geral, tá tranquilo, tá compreensivo e tamo junto. Vamos aprender aí. E eu passo para treinar. Tainá, querida, aproveita, faz seu check-in, E o apreciação e chefe check-out. foi. Não, eu vim só dar um oi. Eu ia ver se eu espiava a questão da apresentação da piscina, né? Do que é necessário, as necessidades e tal. Aí, se você puder compartilhar comigo, Vini, vocês fizeram no Miro? A Se puder gente, compartilhar. eu vou botar no Miro, o Miro da própria Mulheres que Codam, Tá. mas nós não conseguimos abrir, porque eu estou com uma péssima qualidade de banda larga aqui, eu não consegui abrir, então eu toquei essa bola com o Catito, que ele foi fazendo a colheita aí do lado aí. E tudo que você Ah, está que vendo aí do lado, legal. eu vou jogar depois lá no Miro. Tá bem. E a gravação, você teria como enviar assim, por esses dias, porque como eu quero participar, eu preciso me inteirar, né, do que está acontecendo. Então, eu tenho que ver a gravação. Aí, porque eu sei que você normalmente gosta de organizar o YouTube lá bonitinho, né? Mas se você puder lançar essa logo, Sim, eu vou subir essa rápida, vou deixar. valeu, Márcio. Que bom, eu estou muito feliz que está começando o reggaeton. Tá demais. Passo a palavra para você, Vini. Ah, Giuseppe Tá bom, voltou aí, então passo a palavra para o tá. Giuseppe. Olha lá, José, Oi. faz a sua apreciação e check-out. Eu apreciei a acolhida, né, a forma de explicar a filosofia, né, através de uma parábola. Eu achei formidável essa apresentação, mas ainda preciso vivenciar e saio animado para amanhã vivenciar, com a esperança de chegar lá e não ser barrado na portaria. Passo a palavra para quem não falou, que eu não sei porque eu tive que ir para uma outra reunião rapidinho, dizer que eu não Bem, ia poder ficar lá. nós temos aí o Catito. O Catito pode se expressar aí pelo texto, que ele tá sem áudio. Então, Catito, se quiser fazer um textinho, enquanto isso eu vou
Vou dando uma enrolada aqui. Então, galera, é isso. Fizemos uma ignição. O Cati acabou de escrever. Fico feliz, grato pelo sync. Maravilha, querido. Então, gente, eu não vou conseguir compartilhar porque a minha banda larga não está nada larga, né? Mas deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, né, mostrar para vocês aqui. Um momentinho, senhor. Eu vou falar para vocês as datas do calendário. Eu vou divulgar isso novamente. Já divulguei, já fiz a postagem, está lá no Telegram do Rerê, compartilhei em todos os lugares. Mas eu vou finalizar falando aqui do calendário, tá? Para vocês ficarem ligados. Deixa eu só abrir aqui, que eu já falo. Deixa eu ver se consegue abrir, né? Um minutinho. Não sei por que cargas d'água. Já tá. Finalmente. Vamos lá. Então vamos lá. Calendário, galera. Abertura dos trabalhos foi na quarta, 15 de outubro, 20 horas, no horário de aula do projeto Mulheres que Codam. Foi feita pelo Meet, que as meninas estão mais acostumadas, segundo a Alessandra e o Adalberto, e foi registrado. Esse registro foi feito, tá bom, Tainá? Ele está disponível já, para ser conferido, onde faz uma apresentação, né, do Rerê como protocolo, faz uma contextualização crítica do porquê da necessidade dele, né, e de como ele vê o mundo, e de como ele existe hoje. Tá no YouTube? Isso está no... Se você olhar lá nesse momento no Telegram do Rerê, ali no canal, né, do Latina Blockchain Hackathon do Monbis, você vai ver que eu fiz uma postagem e botei o link do Drive, onde está esse registro ali. Você já pode conferir isso desde agora. Tá? Então, isso já aconteceu. Agora, 17 de outubro, né? Agora, a partir das 18 horas, a gente vai fazer a ignição. Ou seja, a ignição da piscininha, que é o levantamento e mapeamento junto com os projetos interessados, das demandas, necessidades, oportunidades e desafios. Isso já foi feito hoje, nesse exato momento. Tá? Então, isso aí já é o imediato, certo? Um momentinho só. Ok. Amanhã, sábado, dia 18, de 9 até 11, meio-dia, tem o encontro delas, né, do Mulheres que Codam no Campus Bom Sucesso, Polo de Inovação da Uniswan. Eu vou estar lá, o Giuseppe também, e eu vou fazer, entre 9h30 e 10h30, a apresentação geral do primeiro Latina Blockchain Hackathon Rerreton. Vou estar apresentando para todas elas lá. Isso está acontecendo. Não sei se vai ter um registro propriamente disso, acredito que não. Tá? Já na segunda, dia 20, não é isso? Segunda, dia 20? Dia 20, no horário do Syncap semanal do ciclo ordinário, de 15 às 16h30, a gente vai fazer a cocriação e dinamização, da piscininha comum, que vai ressustentar o Rerreton. Ou seja, quando a gente vai começar a visualizar quais são os recursos, né, abundância de partes condicionados que vão ser disponibilizados para a piscininha. Beleza?
a gente talvez tenha à noite um extra, para quem não conseguir chegar de tarde, no Sincap geral. Tá? Mas não, por enquanto não está certo. Mas pode ser que a gente faça de noite também, um extrazinho. Na quarta-feira, dia 22, a partir de 20 horas, é o pitch dos projetos ligados à ecologia do Rerê, onde eles vão ter dependendo do volume de projetos, vai variar, o tempo de apresentação vai variar entre 6 e 12 minutos, ou 7 e 14 minutos, conforme os projetos que de fato forem se engajar. Certo? Aí vai ter um tempo até o sábado, que aí vai ter a escolha dos times, né? E projetos para colaboração, período de escolha dos projetos pelos times, início de colaboração online. E aí que a gente, tipo assim, nós já vamos ter aberto um ponto de contato no WhatsApp, onde todo mundo vai estar presente. Todo mundo, sem exceção. Tá? Para poder trocar ideia, para ter uma interação pelos P. Ou seja, tanto os projetos quanto os times de mulheres que codam. Então, esse ponto já vai estar existindo. No outubro, dia 25, né, que é, deixa eu ver aqui, dia 25, que é um sábado, né, também de 9h30 às 10h30, vai ter a primeira leva de colaboração, ou seja, os times irão se reunir para colaborarem entre si e com os projetos e trocar entre eles. Como assim, Vinícius? Como vai ter um ponto de contato no WhatsApp, né, não precisa ter uma necessidade de videoconferência, certo? Não vai ter necessidade disso. Não precisa fazer um streaming ao vivo. Mas as meninas vão estar lá fisicamente, lá no espaço delas, né, no polo de inovação, e vão estar trocando ideia com todos vocês. No sábado, nesse horário aí, a parte da manhã. Tá? E aí, na quarta, dia 29, 20 horas, os times vão dar o primeiro feedback dos times com propostas de soluções para os projetos. E no sabadão, o retorno dos projetos para os times e encerramento. Tá? Então, é isso aí, galera. É o que está de calendário aqui colocado. Beleza? Então, está feito o registro. Pode falar, José. Eu botei no chat um link, porque eu estou na dúvida se é das meninas que estavam lá no Copacabana Palace, que ocorreu um outro hackathon aí. Isso é uma outra coisa. Não tem nada a ver. Isso é uma outra história. Então, é ligado também às meninas, mas não tem ligação com o que a gente está fazendo aqui no Reretom. Fica tranquilo, José. Beleza. Então, galera, ficamos por aqui. Uma boa noite para vocês. Tá? E vamos nos falando aí. Vamos trocando ideia. Beijo no coração. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau.